Muito bem. Irmãos, eu quero ler com vocês um texto que se encontra em Lucas, capítulo 10, versos 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42. Um texto que não vai ser estranho à maioria de nós, porque ele diz assim, a história de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. E diz o texto da seguinte maneira: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhes a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amados, nós conhecemos essa história, a história famosa, da Marta e da Maria, duas irmãs que receberam Jesus em sua casa. A Bíblia fala que Marta recebeu Jesus na sua casa e Maria, sua irmã, estava ali. E Jesus chegou com seus discípulos, ele não andava sozinho. E logo que ele chegou, Marta o recebeu e começou a cuidar das coisas da casa, a preparar as coisas. Com certeza foi preparar um almocinho, foi preparar alguma coisa para eles comerem, etc. Mas Maria, a irmã, sentou aos pés de Jesus e ficou ouvindo Jesus falar. Ficou conversando com Jesus, ficou aprendendo de Jesus. Marta, vendo, correndo de um lado para o outro, cuidando da casa, olhou aquela cena e, como toda boa mulher, não te conteve e falou: preguiçosa, preguiçosa. Foi lá e não te conteve, virou para Jesus e falou: olha, eu sei que ele é santo, eu sei que ele é justo, eu sei que ele é o Filho de Deus, então ele, mais do que ninguém, vai botar agora essa minha irmã no lugar dela. Jesus, vai deixar assim? O senhor não está vendo que eu estou correndo de um lado para o outro para preparar as coisas? E minha irmã está aí parada nos seus pés? Manda ela vir me ajudar, ué. Aí Jesus vira e dá uma resposta que eu tenho certeza Marta não esperava. Jesus falou assim: Marta, Marta, tanta coisa importante para fazer, você está se preocupando com o que não tem tanto valor? Tanta coisa que você poderia estar aproveitando nesse momento que você está correndo atrás de comida, de arrumar casa, de tudo isso. Marta, você está preocupada com muito serviço. Não precisa de tudo isso. Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. E essa não lhe será tirada. E o interessante é que Jesus ele usa uma frase aqui que é muito forte. Ele faz assim, ele diz assim: olha, todavia apenas uma coisa é necessária. De tudo que estava acontecendo, ele fala: apenas uma coisa é necessária. Marta, não precisa de tantas coisas, apenas uma coisa é necessária. E Maria escolheu essa coisa, escolheu essa parte, e essa não lhe será tirada. Irmãos, eu gostaria de falar sobre a importância de termos intimidade com Deus, a importância de guardarmos a nossa vida e darmos atenção para este relacionamento de intimidade com Deus. Vocês já perceberam que Deus em todo o tempo procura se relacionar com o homem e ter intimidade com ele? Olha só, Deus criou Adão e Eva, colocou lá no jardim. O que a Bíblia fala que ele fazia todos os dias à tarde? Ele vinha ter com Adão e Eva, ele vinha conversar com Adão e Eva, ele vinha ter um momento de intimidade com Adão e Eva. E vocês notam que bastou um dia em que ele vem e procura por Adão e por Eva. Adão, Eva, onde é que vocês estão? E os dois estavam o quê? Aí Deus fala: Adão, Eva, onde é que vocês estão? Aí Adão vira e fala assim: ah, Senhor, eu vi que eu estava nu e me escondi. Eu vi que eu estava nu e me escondi. E aí Deus fala: quem te fez ver que estava nu, Adão? Aí ele conta toda aquela história, vem toda aquela narrativa, e aí nós percebemos
nós percebemos que Deus então tenta restaurar novamente a comunhão e a intimidade com o homem. Ele resolve o problema da nudez do homem. Irmãos, é notório que na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus busca esse relacionamento de intimidade com o homem. Esse é um desejo contínuo de Deus, que não é só expresso ali no livro de Gênesis, mas ele ecoa, amados, agora no Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo. Lá em João capítulo 4, versículos 23 e 24, Jesus vira e fala assim para a mulher samaritana: o Pai procura por verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Quando ele usa essa expressão adoradores, ele quer dizer o seguinte: o Pai procura aquele que se relaciona intimamente com ele. Deus está procurando pessoas que têm um relacionamento pessoal e íntimo com ele. São esses que Deus procura. Ou seja, aquilo que Deus fez lá no Antigo Testamento, no Gênesis, quando ele vem e fala: Adão, Adão, onde está tu? Jesus Cristo mostra isso agora presente, dizendo e falando para cada um de nós: Elson, onde é que você está? Rafael, onde é que você está? Lúcia, Edson, Vladimir, Ferreirinha, Cláudia, Vanderlei, né? Onde é que vocês estão? Eu quero me relacionar com vocês. Nós precisamos, amados, entender isso e experimentar isso. Só que muitas vezes, irmãos, nós corremos atrás de tantas coisas e esquecemos de dar valor àquilo que realmente tem importância. Foi isso que aconteceu com Marta e Maria. É isso que nós aprendemos nessa relação. E eu gostaria de falar para vocês o que é ter intimidade com Deus. Mas antes de mostrar, de uma forma, não vou me demorar, prometo para vocês, não mais do que 2 horas. Antes de mostrar para vocês o que é ter intimidade, eu gostaria de falar sobre o que não é ter intimidade. Porque muita gente confunde. Muita gente confunde que fazendo algumas coisas, tendo algumas posturas, isso é ter íntimo. E não é. Biblicamente falando, não é. Primeira coisa, intimidade, amados, não é caracterizada por aquilo que eu faço. Não é. No verso 40, nós vemos Jesus dizendo para Marta: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa se a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Sabe, amados, Marta representa aquelas pessoas que acham que ao fazer alguma coisa são íntimas. Ao exercer alguma coisa são íntimas e têm conhecimento. Não é. Não é. Olha só, a intimidade com Deus não se relaciona por aquilo que eu faço para Ele. Lá em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, Jesus disse assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Naquela ocasião, Jesus ele disse assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, 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 não profetizamos em teu nome? Olha só, fizeram serviço no nome do Senhor, profetizaram. Em teu nome não expulsamos demônio? Outro serviço. Não realizamos muitos milagres? Mais serviço. E aí Jesus lhe disse, e ele fala assim: então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ou seja, não é o que eu faço dentro da igreja, não é o que eu faço que mostra que eu tenho intimidade com o Senhor. Sabe, amados, tem muita gente achando que por ter atividades na igreja, por fazerem as coisas na igreja, por frequentarem a igreja, por dizimarem na igreja, por cantarem na igreja, por pregarem na igreja, acham que isso faz deles terem intimidade com Deus. Não é isso, amados. Intimidade, amados, não é caracterizado pelo que eu faço. Guarda isso no seu coração. Outra coisa, amados, que não é intimidade, a intimidade ela não se caracteriza pelo fato também de eu ter recebido Jesus. Tem uma diferença. Vocês podem notar, caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Marta recebeu Jesus em casa? Recebeu. Mas ela teve intimidade com Jesus? Não.
Sabe, não tem aquela visita que a gente recebe em casa, não sei se já aconteceu com vocês. Você está cheio de coisa aí, você recebe a visita e você fala assim, é o seguinte, ó, fica aqui na sala, eu vou ligar a televisão, passando um filme legal. Enquanto você assiste o filme, eu vou cuidar das coisas. Não tem isso? Aí a visita fica largada lá na sala com a televisão ligada. Irmãos, eu como pastor já passei por isso muitas vezes. É verdade. A gente chega para fazer uma visita e a gente chega, a pessoa larga a gente lá, a gente fica plantado lá. E a pessoa some e vai cuidar das coisas, vai, sabe? Marta fez exatamente isso. E Jesus, amado, se não tivesse Maria, ele teria feito o quê? Ficado onde? Sozinho, olhando, esperando comida ser feita, esperando casa ser limpa. Mas era isso que Jesus queria. Sabe, queridos, muitos de nós podemos receber Jesus. Receber Jesus e ter Jesus perto de nós, conosco, não designa intimidade. Irmãos, não é isso. Eles receberam, Marta recebeu a Jesus, ela estava ali na presença dele, mas ela não desfrutou da verdadeira intimidade com ele. Ela não desfrutou do contato, ela não sentou perto dele, ela não ficou ouvindo e aprendendo dele. Ela simplesmente o recebeu em casa. E nós muitas vezes fazemos isso. Nós apenas recebemos Jesus. Somos crentes? Somos. Aceitei a Jesus? Aceitei. Ele está presente na minha vida? Tá. Eu o conheço como meu Salvador? Marta conhecia como seu Salvador? Sim. Mas é só isso? É só isso que Deus tem para nós? É só isso que Deus quer de nós? É apenas nos salvar? Sabe, amados, nós temos que entender o seguinte: o grande alvo de Cristo não é apenas perdoar os nossos pecados. Ele quer restaurar a nossa comunhão com o Pai. Ele quer restaurar a nossa intimidade com o Pai. Ele quer restaurar a nossa conversa com o Pai. Ele quer restaurar a nossa intimidade com Deus. Nós precisamos compreender isso. É interessante, amados, que Marta reclama por ter recebido a Jesus e está ocupada. E aí Jesus vira e fala: olha, Marta, a melhor parte foi escolhida por Maria, sua irmã. A melhor parte. E não a que você escolheu. Nós muitas vezes recebemos Jesus, mas nós não escolhemos a melhor parte. Entendem isso, irmãos? Nós recebemos a Jesus, mas não escolhemos a melhor parte. Então, o que é realmente intimidade? Eu falei sobre dois aspectos de que não é, mas eu quero mostrar para vocês o que é intimidade. Intimidade, amados, se caracteriza por constância e permanência. Olha só. Ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Algumas traduções dizem, quedava-se assentada. Ela se quedou, ela caiu assentada aos pés de Jesus. Intimidade, amados, é você se quedar aos pés do Senhor. Intimidade é você dar importância àquele que está presente e você ter prazer em estar com Ele. Irmãos, eu lembro de um missionário que nós recebemos em nossa casa. Eles eram missionários, foram meus professores de missiologia. Irmãos, deixa eu contar para vocês. Quando eu fui morar na Bahia, Teixeira de Freitas, né? Terra boa. Eu fui morar em Teixeira de Freitas. A minha casa era muito simples. Sabe essas casas assim que não tem fogo? Não tem fogo. A casa que eu fui morar, irmãos, eu vou ser muito sincero para vocês, nem o banheiro tinha porta. O banheiro não tinha porta. Irmãos, eu saí do seminário e fui para aquela casa. Quando chovia, eu e a Elisângela, a gente ficava no cantinho, era aquela telha francesa. Não tem aquela telha francesa? Que mina mais água do que... A primeira chuva que deu, eu e a Elisângela saímos pulando dentro de casa para achar um lugar que não molhava tanto. E nós achamos um cantinho e ficamos nós dois num colchãozinho no chão ali. Para vocês terem ideia, durante mais de 8 meses, o nosso guarda-roupa era caixa de papelão. Caixa de papelão. Até que eu recebi de carroça um guarda-roupa. Alguém mandou um guarda-roupa e veio na carroça. Coisa maravilhosa. Irmãos, quando nós fomos morar nessa casa, eu acho tão interessante que o banheiro a gente botou uma cortina, não tinha dinheiro para colocar a porta, nós botamos uma cortina de lençol. A senha para saber que tinha alguém no banheiro era no lençol, está abaixado. Se ele tivesse pela metade,
estava livre. Se o lençol tivesse abaixado, estava livre. Irmãos, e aí eu fui receber os meus professores de missiologia aqui dos Estados Unidos na minha casa. Eu recebi eles nessa casa. É a casa que eu tinha. Eu tinha uma cama só para mim, e eu tinha uma bicama dessa que você põe embaixo. E eu botei a bicama ali para eles. Eles deitaram ali, no chão, na bicama, porque aquela que fica baixinha, não tem? Aquela que você põe em cima da outra, que fica bem baixinha. Irmãos, foi um tempo tão gostoso. Eu recebi ali, pastor, para você ter uma ideia, congresso desse jeito, até eu ter condição de ter melhorias na casa. Eu nunca tive vergonha na minha casa. Muito pelo contrário, era a casa que Deus me deu. E eu era grato e feliz por ela. E eu lembro de uma das frases mais lindas que eu vi, foi quando esses missionários, eles foram embora depois de passar alguns dias conosco ali na igreja, pregando e sendo recebido. Quando eles foram embora, eles deixaram um cartão falando o seguinte, que eles nunca se sentiram tão acolhidos e tão bem hospedados como eles se sentiram naqueles dias. Isso me impressionou. E eles viraram e falaram assim, não é o que você serve, não é onde você põe para dormir, mas é como você recebe e como você põe para dormir. Sabe, amados, a intimidade, irmãos, não é aquilo que eu ofereço, mas é o que eu dou de mim mesmo às pessoas. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Deus quer isso de nós. Intimidade é eu dar importância a ponto de parar tudo que eu estou fazendo, parar tudo que eu julgo ser urgente e dar valor àquilo que é importante. O que é importante para mim? O que é importante para você? Amados, a coisa mais importante para nós deve ser o nosso relacionamento com Deus. Isso é muito importante. Sabe, a segunda característica de intimidade é caracterizada por uma postura de se ouvir. A Bíblia fala que Maria estava ouvindo a Jesus. Esse ouvir, amados, não é apenas escutar, não é apenas, como nós falamos há um tempo atrás, colher informações. O ouvir aqui representa obedecer. O ouvir aqui implica em eu estar atento ao que está sendo falado para colocar em prática. Isso é intimidade, irmãos. Intimidade é eu parar para ouvir aquilo que a pessoa tem para dizer. É eu parar para entender o que a pessoa está dizendo. Sabe, irmãos, quando a gente ouve a palavra de Deus, nós vemos Jesus falando, Deus falando e revelando em toda a sua palavra, que Ele vai, olha o que diz em Jeremias 33:3, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, lhe direis coisas grandiosas e insondáveis, que você não conhece. Na linguagem de hoje diz, lhes contarei coisas misteriosas e maravilhosas, que você ainda não sabe, não conhece. Olha que coisa linda. A Bíblia fala, amados, que Deus quer falar conosco. Deus quer comunicar-se conosco. Mas, irmãos, não adianta Deus querer se comunicar conosco se nós não paramos para ouvir a Deus. Se nós não temos tempo, se nós não buscamos a intimidade para ouvir os segredos de Deus. Já imaginou, Rafael, Deus chegava assim, Rafael, vem cá, um segredinho, vou te contar um segredo. Olha que coisa linda. E a Bíblia fala que Deus quer isso. Elcio, o que foi? Vou te contar um segredo. Não é maravilhoso a gente pensar nisso, Cíntia? Que Deus quer se comunicar conosco de uma forma tão maravilhosa, nos falar coisas que nós não sabemos, se revelar a nós. Agora, mas para nós ouvirmos isso, é necessário que nós tenhamos a mesma postura de Maria, de nos quedarmos aos pés de Jesus, mas não é apenas ficar aos pés de Jesus, não é apenas permanecer aos pés de Jesus, é estar atento para ouvir o que Jesus está dizendo, é escutarmos aquilo que Deus está falando conosco. Agora, esse ouvir, irmãos, não é apenas aprender a informação e saber. Esse ouvir, amados, é colocar em prática. Esse ouvir, amados, é traduzir tudo isso que Deus revelou a mim em algo que eu vou viver, em algo que eu vou praticar, em algo que as pessoas vão poder desfrutar. Por quê? Porque eu tenho intimidade com o Senhor. Nessa manhã eu gostaria de dizer para vocês, para a gente encerrar essa mensagem,
que de tudo que nós temos feito, de todo o nosso trabalho, seja ele religioso, seja ele espiritual ou não, seja ele na nossa vida secular, como profissionais, como pais, como mães, seja o que for, eu quero dizer que Jesus está dizendo a mesma palavra que falou para Marta naquele dia. Olha, só uma coisa é necessária. Só uma coisa é necessária. Existe algo que é mais importante. Veja bem, entenda, eu não quero que ninguém pare de trabalhar, por favor. Não quero dizer que a gente não deva fazer as coisas na igreja, não é nada disso. Mas nós temos que entender que existe aquilo que é o mais importante. E mais importante do que qualquer atividade que nós tenhamos, o que nós devemos ter é intimidade com o Senhor. E a minha grande pergunta é: você tem intimidade com Deus? Eu tenho intimidade com Deus. Nós temos ouvido a Deus? Nós temos parado para estar perto dEle? Nós temos feito como Maria, escolhido a melhor parte? Ou nós temos sido verdadeiras Martas, correndo, trabalhando, e achando que isso é o mais importante, quando na verdade não é. Vamos pensar nisso, irmãos? Quando nós participamos da ceia do Senhor, que é o que nós faremos agora, nós estamos exatamente participando de um momento de intimidade. É verdade. Jesus, quando ele foi ser assunto aos céus, ele falou: olha, aquele que comer deste pão, come da minha carne. Aquele que beber deste vinho, dessa bebida, bebe do meu sangue. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem parte em mim. Nós somos um. Nós somos íntimos. É isso que é participar da ceia. Quando nós participamos da ceia, irmãos, nós devemos lembrar de algumas coisas. Primeiro, que essa ceia representa perdão. Essa mesa, o pão e o suco de uva, não é vinho, né? O suco de uva. O pão e o suco de uva, ele representa para nós o quê? O perdão de Jesus Cristo dado a nós na cruz do Calvário. Irmãos, todos nós temos acesso a esse perdão. Todos nós temos acesso ao perdão. Eu ouvi uma frase que eu gostei muito: o homem não é condenado pelo seu pecado. Não é. O homem é condenado por não aceitar o perdão. Porque não é o pecado o pecado me separa de Deus, mas eu já tenho o perdão na cruz do Calvário. Então o problema do pecado já foi o quê? Resolvido em Cristo Jesus. Então o que eu tenho que fazer, irmãos, é não ficar preso ao pecado, mas é aceitar o perdão. E quando eu aceito esse perdão e eu participo desta mesa, o que eu estou dizendo ao Senhor Jesus é o seguinte: Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Eu quero ser um com o Senhor. Eu quero que o Senhor trabalhe em mim para que eu seja como o Senhor é. Eu quero que o Senhor remova e trabalhe nas minhas imperfeições. Irmãos, porque aqui não tem ninguém perfeito. Né? Um dia eu estava conversando com uma pessoa, eu falei assim: olha, a igreja tem problemas, e começa com o pastor dela. O problema começa aqui. Porque eu sou falho, eu tenho defeitos. Muitos. Pode até não parecer tanto, mas eu tenho. Muitos. Né? Só os anjos sabem tanto. Irmãos, não importa os nossos defeitos, Deus tem tratado conosco. Deus nos ama sendo nós quem somos, sendo imperfeito como somos. Ele está em nós, através do Espírito Santo de Deus, e nós podemos ter comunhão com Ele, intimidade com Ele, para sermos moldados dia a dia na sua imagem e na sua semelhança. É isso que Ele espera de nós. E é isso que nós vamos celebrar nessa manhã. O perdão e a intimidade com o Senhor. E de todo o meu coração, eu espero que cada um de nós possa olhar para dentro de si e falar: eu quero isso. Eu desejo isso. Eu desejo o perdão. E eu desejo a intimidade com o meu Jesus. Amém?